Ok, pessoal, então vamos continuar a nossa aula sobre citologia de procariotos. E na aula passada a gente viu até cápsulas, estruturas externas, cápsula, fímbrias e flagelos, e hoje a gente vai analisar um pouco as estruturas internas de uma célula procariótica. Eu repito, a gente continua falando de bactérias, depois eu vou dar uma aula só sobre arqueias, para que vocês possam fazer as comparações. Então, a primeira estrutura que a gente vai analisar é a membrana citoplasmática. Na realidade, há muito pouco o que falar. Por quê? Porque a membrana citoplasmática de bactérias, ela segue o modelo de uma bicamada lipídica, com as cabeças polares voltadas para o meio externo ou para o citoplasma, e as caudas apolares voltadas umas para as outras, criando um ambiente hidrofóbico, como mostra aqui. O que existe de diferente numa membrana de bactérias? A membrana de bactérias, ela é muito rica em proteínas. Se vocês lembrarem que bactérias são organismos procarióticos sem organelas citoplasmáticas, muitas das funções exercidas pelas organelas vão ser exercidas pela membrana citoplasmática. Por essa razão, a membrana, então, ela é muito rica em proteínas. E existe ainda uma outra diferença. Eu só estou arrumando meu cronômetro, desculpem. A outra diferença é que não existe colesterol na membrana de bactérias. Quando eu for dar aula de arqueia, vocês vão ver, a arqueia tem uma membrana totalmente diferente, seja de bactéria, seja de eucarioto. Então, o que é interessante vocês saberem é que essa membrana, eventualmente, ela pode sofrer invaginações quando a célula requer uma quantidade maior de energia, ou no caso de células muito grandes, elas podem gerar invaginações da membrana, porque com isso você aumenta a área sem aumentar o volume da célula. Essa é uma das estratégias utilizadas por bactérias gigantes. Elas têm a membrana citoplasmática sofrendo várias invaginações para o interior, então, do citoplasma, e com isso você aumenta a área dessa membrana, uma vez que lá na membrana estão situadas as proteínas e uma série de fatores envolvidos na respiração celular, ok? Aqui é uma imagem só para a gente discutir rapidamente o citoplasma de um procarioto. Isso é uma ilustração bastante interessante, porque vejam, muitas vezes quando a gente ouve falar em citoplasma, você fala, tá, é uma solução aquosa com algumas proteínas dissolvidas. Gente, procariotos têm um citoplasma extremamente condensado no sentido da viscosidade dele. Ele é muito viscoso, por quê? Devido à enorme quantidade de moléculas em solução. Então, isso aqui é só um esquema. Vocês, com as aulas anteriores, vocês já começam, vocês podem já começar a deduzir que isso aqui, por exemplo, é um organismo gram-positivo ou gram-negativo. Pensem e olhem, se eu tenho aqui uma fina camada de peptídeo glicano, eu tenho essa camada externa com essas projeções, na verdade, isso é um gram-negativo. Um gram-negativo tem como parede celular o quê? Uma fina ou duas camadas de peptídeo glicano, que aqui são essa estrutura em branco. Essa estrutura verde clara para fora é a membrana externa, e o que a gente está vendo aqui é o LPS, e, na verdade, essas projeções são os açúcares, os polissacarídeos. Lembra na microscopia de varredura como a superfície de uma gram-negativa era completamente irregular? Então, está aí. Aqui, então, a gente ainda vê um flagelo, a gente vê o corpo basal, aqui o gancho, a gente não está vendo o filamento, aqui a membrana citoplasmática, e do azul para dentro eu teria toda a região citoplasmática, onde aqui em roxo eu estou vendo ribossomos que estão fazendo a síntese proteica, que é a síntese de proteínas, aqui eu já posso ver fibras de DNA envoltas por proteínas, aqui uma enzima. Então, isso é só para mostrar para vocês como o citoplasma de uma célula procariótica, seja ela arqueia, seja ela bactéria, é altamente concentrado esse citoplasma devido ao fato de não haver uma compartimentalização, ok? Muito bem. Um próximo slide que a gente vai apresentar vai ser o quê? O que a gente encontra dentro de um citoplasma? Dentro do citoplasma, então, eu vou ter o cromossomo de uma bactéria,
tá? Que pelo fato de não existir, ele não se encontrar envolto por uma membrana verdadeira, uma membrana nuclear verdadeira, ele recebe o nome de nucleoide, porque na verdade, nas imagens de microscopia, a gente sempre consegue ver uma região mais com uma coloração diferente. Você vê aquilo, uma região difusa, mas como se o material estivesse compactado. O que vai acontecer? Na grande maioria dos casos, as bactérias possuem um único cromossomo. Lembrem-se, procariotos são organismos haploides, então eles não têm um par, tá, de cromossomos, é um único. Na verdade, existem procariotos que podem ter 2 ou 3 cromossomos, mas não existem pares desses cromossomos. Na maioria dos casos, os cromossomos de bactérias são circulares, são moléculas fechadas de DNA e muito grandes, porque se vocês imaginam que em um único cromossomo eu preciso colocar todas as informações genéticas necessárias para que essa célula seja viável em diferentes ambientes e que ela faça uma série de processos que qualquer célula faz. Só para vocês terem uma noção de tamanho. Enquanto a bactéria Escherichia coli, ou Escherichia coli, ela é um bacilo gram-negativo que tem em torno de 1 micrômetro, 1,5 micrômetro de comprimento, ela tem um DNA, uma única molécula de DNA circular, que se você cortar com uma enzima e linearizar essa molécula de DNA, esse DNA da coli mede 1 milímetro. Ou seja, o DNA é cerca de 1000 vezes maior do que o tamanho da própria célula. Então, como os procariotos resolvem essa situação de acomodar esse DNA dentro do seu citoplasma, como está mostrando aqui nesse esquema? Na verdade, o DNA circular, ele tende a sofrer algumas dobras, alguns enovelamentos, muitas vezes são pequenas sequências de RNA que fazem essas alças. Cada uma dessas alças sofre agora um enovelamento. Esse enovelamento vai sendo muitas vezes preso por proteínas que mantêm então esse DNA super enovelado, como está mostrando aqui nesse esquema. O que acontece? No momento que essa célula precisa replicar o DNA, mas ou mais especificamente, quando essa célula precisa transcrever um gene, o que acontece? Localmente a área é relaxada e pode então começar a ver a transcrição. Então, na verdade, o que vai acontecer é que o DNA de um procarioto, seja bactéria, seja arqueia, ele vai se encontrar num estado super enovelado em condições fisiológicas. Essa imagem eu vou explicar na próxima slide, que o slide é mais interessante, ele está visualmente mais fácil de acompanhar. Isso, gente, vocês veem aqui nessa imagem, isso aqui é um bacilo, não dá para dizer se é gram positivo ou gram negativo, isso é uma microscopia onde a gente não consegue ver o interior da célula e nem a superfície. Por quê? Porque isso é um bacilo que foi tratado de forma a permeabilizar a sua parede celular sem que ela seja completamente destruída. Pelo fato do citoplasma ser tão concentrado, quando essa célula tem a sua parede celular muito permeabilizada e é feito um tratamento químico nela para também permeabilizar a membrana citoplasmática, o que vai acontecer? A célula extravasa o seu conteúdo citoplasmático. Então, o que vocês estão vendo nessa imagem, todo esse parece um barbante todo enovelado, isso nada mais é do que o cromossomo desta bactéria. E vejam então aqui, dá para a gente ter claramente a noção de tamanho dessa molécula de DNA, ok? Isso é uma célula que tem um único cromossomo. Só que além do cromossomo, o que pode acontecer? Muitas vezes bactérias, e não só bactérias, arqueias também, mas muitas vezes os procariotos têm, além do seu cromossomo, eles têm pequenas moléculas, ou às vezes grandes moléculas, de DNA que normalmente são circulares também. Aqui nessa imagem está sendo mostrado por essas setas azuis, vejam aqui a gente vê claramente uma molécula de DNA circular, fechada. Ok, desculpem, isso são plasmídios. Plasmídios, então, são considerados DNAs extracromossomais, são moléculas de tamanho variado, os mais comuns que a gente conhece não são tão grandes.
E plasmídios, a gente até hoje não entende muito bem a função e a origem desses plasmídios. O fato é, muitas vezes, em muitos plasmídios, a gente encontra genes que não são essenciais à sobrevivência da célula. No entanto, se a célula tem esses genes, em determinadas situações, tais genes, a presença de tais genes e dos produtos codificados por esses genes vão conferir vantagens para essa bactéria. E eu vou dar um exemplo clássico. Existe uma série de plasmídios que conferem resistência a antimicrobianos, a antibióticos. Então, vocês imaginem a vantagem que é para uma bactéria se ela infecta um hospedeiro, seja o ser humano, seja outro hospedeiro, ou se essa bactéria se encontra num ambiente hospitalar, se ela tem plasmídios que conferem resistência a antibióticos. É claro que, nesse caso, isso é uma grande vantagem. A gente tem plasmídios cujos genes codificam produtos que a gente não conhece a função. Então, plasmídios são moléculas consideradas como moléculas não essenciais à sobrevivência de uma bactéria em condições normais. Quando há uma condição de pressão seletiva, seja ela qual for, geralmente o plasmídio vai conferir alguma vantagem a essa célula. Então, a gente tem, em termos de material genético, a gente vai ter um cromossomo e um ou mais tipos de plasmídios diferentes, ok? O que mais a gente encontra no citoplasma de bactérias? A gente vai encontrar ribossomos. Ribossomos, lembrem-se, são partículas, não são organelas, são partículas que são compostas por proteínas e por RNAs ribossomais. Na verdade, essas partículas, em condições em que a célula não está fazendo a síntese de proteínas, elas se encontram dissociadas, mas um ribossomo funcional, no momento da síntese de proteínas, vocês viram isso em citologia, ele tem uma subunidade menor, que está aqui nesse slide, subunidade pequena, ele tem uma subunidade maior, que no momento que a célula vai fazer a síntese de proteínas, essas subunidades se acoplam, porque o RNA mensageiro vai exatamente se acomodar nessa região. Pois bem, existe uma nomenclatura que eu não sei o quão familiar é para vocês, que é essa nomenclatura de S. Então, a subunidade menor ela é 30S, a subunidade maior é 50S. S, gente, é uma abreviação de Svedberg, tá? Svedberg é o nome de um pesquisador que desenvolveu uma técnica, ele desenvolveu, na verdade, uma escala para onde ele media vamos dizer, a densidade de compostos. Então, um composto mais denso, se fosse submetido a uma centrifugação, ele iria baixar muito mais em direção ao fundo do tubo do que um composto, uma partícula, uma célula que fosse menos densa. Então, quanto maior o valor desse S, mais significa que essa partícula, essa estrutura, ela vai sedimentar. Pois bem, a subunidade menor 30S, desculpem, a subunidade ribossomal menor de procariotos ela é 30S, a subunidade maior é 50S. Arqueias têm ribossomos 30S, 50S também. Eucariotos, a subunidade menor é 40S, a subunidade maior, desculpem, é 60S. Só que existe uma soma maluca nessa legenda, se vocês olharem, porque diz assim, subunidade menor 30, subunidade maior 50, e o ribossomo completo é 70. Aí vocês vão olhar e falar, uai, mas espera aí, é 30 e 50? O que acontece, gente? Lembrem-se, a gente está falando de uma estrutura tridimensional, onde eu tenho duas subunidades que separadamente elas podem ter um determinado coeficiente de sedimentação, mas elas juntas, elas formam uma nova estrutura. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Imagina que isso aqui é uma subunidade 50S e isso aqui é uma unidade 30S. Pois bem, só que um ribossomo, quando ele está na sua forma funcional, vamos supor, ele pode ficar assim. Não é mais meramente a soma das subunidades separadas 30 e 50. Eu não sei se ficou claro para vocês. Na aula presencial, na aula síncrona, eu vou explicar melhor, caso vocês tenham dúvida. Mas então, o que a gente tem aqui é, eu tenho um ribossomo 70S, porque as duas subunidades interagem e elas geram agora uma nova partícula
que vai ter toda uma superfície diferente e por isso o coeficiente de sedimentação será diferente. Então, ribossomos procarióticos são ribossomos 70S, ribossomos eucarióticos são 80S, embora a soma não bata. Então, procarióticos 30, 50, ele completo 70, eucarióticos 40, 60 e ele completo 80. Arqueias, eu falei para vocês, também tem subunidade 30S, 50S, quando ela se junta é 70S do mesmo jeito. No entanto, arqueias têm ribossomos que, em termos de composição, são muito mais parecidos com ribossomos de eucariotos. Eu vou mostrar esse slide para vocês e a gente encerra essa primeira parte da aula. Vejam só, isso aqui, esqueçam por enquanto essas árvores, no momento que a gente tem que apresentar é isso aqui. Isso aqui, gente, esse esquema é um diagrama de Venn, onde a gente tem os círculos sobrepostos, onde A é arqueia, B bactéria e eucária. Pois bem, aqui, nesse diagrama de Venn, eles estão fazendo uma análise de proteínas ribossomais. Lembrem-se, ribossomos são compostos por RNA ribossomal, 3 tipos, e por proteínas. Pois bem, se a gente pega aqui e a gente percebe que arqueia, bactéria e eucária possuem 34 proteínas ribossomais em comum, ou seja, os ribossomos de arqueia, de bactéria e eucária compartilham 34 moléculas de proteínas iguais ou muito parecidas. No entanto, bactéria não compartilha nenhuma proteína, ribossomos de bactéria não têm nenhuma similaridade, nenhuma outra proteína só com eucarioto, nem com bactéria. Então, bactéria tem 23 proteínas que são exclusivas e 34 compartilhadas, ou seja, um ribossomo de bactérias possui 57 proteínas ribossomais. Ok? Muito bem. Arqueias compartilham com bactérias e eucariotos 34, tem uma proteína exclusiva da 35, só que, além de tudo, arqueias compartilham com eucariotos mais 33. Então, vejam, um ribossomo de arqueia possui 68 proteínas. Olhem como o número de proteínas ribossomais é muito maior em arqueia e é muito mais semelhante, porque, vejam, olhem quantas proteínas ribossomais são compartilhadas com o eucarioto. Aqui com bactérias, mas aqui arqueia e eucarioto. Enquanto que o ribossomo eucariótico tem, além de tudo, além dessas proteínas aqui, dessas 67 proteínas, ainda tem mais 11 proteínas que são exclusivas de eucariotos. Então, vejam, é um primeiro indício que vocês podem começar a usar quando a gente for falar sobre arqueia, que embora o ribossomo de arqueia seja 70S, embora a arqueia seja uma célula procariótica, vejam como ela começa agora, vocês estão começando a ver, como a arqueia tem algumas características similares a eucarioto. Por exemplo, as proteínas ribossomais. Ela tem um número muito maior de proteínas ribossomais. As proteínas ribossomais que são semelhantes a eucarioto têm um número muito maior, ok? Eu encerro essa primeira parte e na próxima aula a gente vai discutir o restante do que a gente encontra, de que estruturas a gente encontra dentro de uma célula procariótica, ok? Muito obrigada, até uma próxima.